Bom dia, pessoal. Saudações. E aí, beleza? Como é que vocês estão? Só na boa? Essa chuva é dureza, né? Muita preguiça. De boa na lagoa. Aqui tudo certo também, só na boa, só na preguiça da chuva. Bom dia, Rodrigo. Rodrigos. Boa, pessoal, bora começar então? Bom, então o que a gente vai fazer na aula de hoje é concluir a transformada de Fourier discreta e depois começar a falar de polinômios de Legendre, né? Então, vamos começar revisando a ideia da transformada de Fourier discreta. Vocês chegaram a brincar lá com o código de compressão de imagem? Alguém chegou a usar? Ninguém? Pô, gente, caramba, tem que usar lá. É mó legal aquele código, diversão pura. Boa, Lucas. Isso aí, fim de semana. Esse é o plano para o fim de semana. Isso aí. Meta para o fim de semana. Compressão de imagens. Então, qual é que é a ideia, né? O semestre está duro, é, Júlia? Puxa, imagino. Mas tá acabando, tá acabando. Falta pouco. Então, vamos lá. A gente tinha visto a transformada de Fourier discreta, né? Então, a gente tinha visto que era mais ou menos o seguinte: dado uma sequência FJ, né? Ah, onde J ia de 0 até n menos 1. Então, a transformada de Fourier discreta, ela era Fn til igual a 1 sobre n, somatória em J indo de 0 até n menos 1, de f de J e elevado a i 2π nj sobre n. Então, a transformada de Fourier discreta, ela é ou seja, é um mapa de uma sequência para outra sequência, né? Então, você mapeia uma sequência de números aqui, tá? Numa outra sequência, através dessa transformação. E tem também a transformada inversa, né? Que é a mesma coisa sem esse n e só trocando o sinal da exponencial. Então, vocês veem, isso daqui é muito, muito parecido, né, com o que a gente tinha no caso de funções contínuas, né? A diferença é que aqui é uma sequência de números discreta, então a soma ela é toda discreta, ou seja, nenhuma soma aqui vai para infinito. Então, de uma certa forma, isso daqui é muito mais simples que tudo que a gente viu até então. Ou seja, até agora a gente sempre falou de integrais e coisas contínuas, no caso da transformada de Fourier, de coisas que vão de menos infinita a mais infinita, etc. Aqui é muito mais simples. É simplesmente assim, se eu tenho uma sequência de 10 números, eu tenho aqui uma transformação que mapeia essa sequência em outros 10 números. É só isso. Né? É bem mais simples que o outro caso. E o que estava por trás, né, dessa relação entre transformada e, e transformada inversa
era essa relação de ortogonalidade que valia para qualquer inteiros j e j'. Né? Ou seja, você tem uma relação de ortogonalidade da soma, né, dos elementos discretos dessa soma. Né? Tudo bem, pessoal? Vocês têm dúvidas sobre isso daqui? No segundo somatório, né? Boa, boa, valeu. Valeu, Pedro. Aqui é N, né? Isso, perfeito. Uhum. Bom, e então, ou seja, essa daqui é a transformada discreta, e a gente viu, discutiu na última aula, as diversas aplicações práticas que tem isso daqui. Na lista, eu vou mostrar, na lista vocês vão estudar um exemplo de uma aplicação dessa transformada discreta em física, na descrição em física da matéria condensada. Aparece também esse tipo de transformada discreta lá, naturalmente. Mas na aula aqui a gente discutiu aplicações práticas em processamento, compressão de imagens, processamento de sinais, esse tipo de coisa, né? E o que está por trás dessas aplicações práticas é o fato de que essa conta aqui ela é muito rápida, né? Calcular a transformada de Fourier discreta é muito rápido. Né? E ele é muito rápido graças a um algoritmo, né? Que é o chamado FFT, é o Fast Fourier Transform. Então, esse algoritmo, ele é de... assim, ele meio que já existia pedacinhos aqui e ali, mas o algoritmo mesmo que a gente conhece hoje, ele é de 1965, de dois caras chamados Cooley e Tukey. Mas, curiosamente, até o Gauss, em 1805, ele já tinha meio que sacado mais ou menos essa ideia. É claro que em 1805 não tinha computador, mas a essência do algoritmo já é encontrada nos trabalhos do próprio Gauss, assim, por mais incrível que pareça. Então, esse algoritmo aqui, ele é absurdamente eficiente, ele é surpreendentemente eficiente, né? E é isso que permite você pensar em tantas aplicações práticas da FFT. Então, eu queria tentar explicar qual que é a ideia do algoritmo. Né? Então, a ideia é olhar para essa fórmula aqui, então, que a gente quer calcular isso daqui de forma muito rápida, e pensar nisso daqui como uma multiplicação de matrizes. Então, eu vou definir uma matriz que eu vou chamar de WN, com elementos JN, que vai ser E elevado a menos I, 2π, JN sobre N. Né? Então, ou seja, eu vou definir esses caras aqui, que tem dois índices, N e J, como sendo os elementos de uma certa matriz. Né? E eu também vou usar, às vezes, a seguinte notação, eu vou chamar isso aqui de ωn elevado à potência Jn, onde esse ωn é E a menos I, 2π sobre Enão. Né? Então, a ideia é que eu posso agora escrever essa equação aqui como sendo Fj igual somatório em N de WJN vezes F2 N. Não? Ou, também, se eu quiser, eu posso escrever como sendo somatório em N de ωn elevado a Jn, F2 de N. Mas o que eu quero enfatizar é que a conexão, né, a relação disso daqui com Y igual a A vezes X. Né? Ou seja, é a típica multiplicação de matriz por vetor. Eu tenho um vetor
eu posso multiplicar ele por uma matriz. Então, se eu definir aqui esses vetores, né? Eu vou defino um vetor f como sendo f0, f1, fn-1 e um f til vetor. Isso aqui ficou meio feio, né? Mas tudo bem. Que é f0 til, f1 til, fn til. Então, daqui eu chego que esse vetor f pode ser visto como sendo a multiplicação por essa matriz n desse vetor f til. Ok? Ou seja, eu posso ver a transformada de Fourier como simplesmente a multiplicação de uma matriz por um vetor. Isso é a principal mensagem que eu queria passar nessa aula. Né? Quando a gente olha para isso, às vezes isso não é tão óbvio, mas depois que a gente escreve uma vez, fica bastante evidente. Ou seja, a transformada discreta é simplesmente a multiplicação de um vetor por uma matriz. Diga, Paulo. Isso, você pode pensar que é uma função, né? E você está discretizando, né? Ou seja, você está discretizando essa função. Mas você também pode pensar um pouco mais pragmático e simplesmente imaginar que você tem alguma sequência de números. Por exemplo, são números do valor de uma empresa na Bolsa de Valores, né? Em cada dia. Então, é uma sequência discreta de números ali. Ou, sei lá, temperatura numa cidade e assim por diante. Simplesmente, assim, é uma sequência de valores discretos, né? Mas você também pode pensar que tem uma função matemática por trás e que isso daí é a discretização dessa função num certo grid. Tudo bem. Beleza, pessoal? Tá claro? Isso, Júlia. Então, como é que vai vir esse negócio de rápido, né? Ou seja, por que que fica rápido? Então, fazendo uma contabilidade aqui, multiplicação de matriz por vetor, de vetor por matriz, perdão. Isso aqui tem um custo, um tempo, né? Que é da ordem de n ao quadrado. Da ordem de n ao quadrado operações. Operações. Operações significa multiplicação, divisão, etc. Multiplicação e soma, nesse caso, né? Porque, no fundo, você tem n linhas, né? Então, você tem ou seja, quando você quer calcular um negócio desse daqui, você tem n jotas aqui que você quer calcular, e para cada j você tem que fazer n produtos desse daqui, né? N vezes, ou seja, n caras isso vezes isso e somar. Então, a ordem escala com n ao quadrado, né? O custo disso daí. O FFT, ele é n log n. Tá? E eu vou explicar por quê, Júlia. Ou seja, não é nem um pouco óbvio que a gente consegue fazer essa operação com n log n. Né? Então, n log n pode parecer que não é muito, mas esse ganho aqui ele é incrível. Ou seja, isso aqui realmente faz muita diferença. Essencialmente, desculpa, inclusive é n log 2 de... assim, para ser mais preciso, o FFT é n sobre 2 log na base 2 de n. Né? Isso daqui é a diferença entre 1 milhão e 5 mil. Né? Ou seja, faz muita diferença. Você ir de n ao quadrado para n log n é essencialmente você ir de 1 milhão para 5 mil. Né? Se isso aqui fosse dinheiro na conta do banco, com certeza faria diferença. Ou seja, você está reduzindo dramaticamente o custo dessa operação. Né?
E como é que se faz isso? Ou seja, não é nada óbvio que você consiga fazer essa operação ah, ah, com menos do que n ao quadrado, né? Porque se você pensar na multiplicação de um vetor por uma matriz, a forma ingênua é, sei lá, linha vezes coluna, etc., é n ao quadrado, não tem muito como fugir. Então, é muito inteligente a forma como o FFT é feito, e no fundo, está relacionado com a estrutura dessa matriz, né? Ou seja, então é exatamente o que você colocou aí, Júlia. É a matriz que deixa mais rápido, é a estrutura. Essa matriz de W aqui, que inclusive eu esqueci de dar um nome para ela, eu vou chamar isso aqui a matriz de Fourier. Matriz de Fourier. Essa matriz ela é muito especial. Ela tem propriedades muito especiais. Ô, Rodrigo, sim, vale até no pior caso. Ou seja, isso daqui vale sempre, é geral. Então, vamos tentar entender um pouco de onde vem isso, mas para isso a gente precisa aprender um pouco melhor sobre as propriedades dessa matriz W. Então, vamos considerar um exemplo aqui, vamos falar da W4. Então, olha só, a matriz W4, ela é uma matriz cujo elemento IJ é exponencial, desculpa, é esse omega aqui elevado desculpa, o elemento JN é omega elevado a JN. Então, essa matriz vai ficar assim. Primeiro eu tenho aqui o elemento 00, aí todos os outros elementos que tiverem zero envolvidos vão estar aqui. Aí aqui eu tenho ômega 4 ao quadrado, ômega 4 ao cubo, ômega 4 ao quadrado, ômega 4 ao cubo, ômega 4 à quarta, ômega 4 à sexta, ômega 4 à sexta, ômega 4 à nona. Peraí. Então, essa aqui vai ser a cara da matriz. Deixa eu só explicar melhor isso daqui, né? Lembra que WN é ômega N elevado WN JN é ômega N elevado a JN. Então, ele é o número ômega N elevado a essa potência, né? Então, por exemplo, aqui é 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. E assim por diante, tá? E aí, agora, se eu substituir os valores aqui, se eu substituir que esse ômega 4 é E a menos I 2π sobre 4, isso daqui vai ficar uma matriz assim. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, menos I, menos 1, I, menos 1, 1, menos 1, I, menos 1, menos I, e assim por diante. Ou seja, fica uma matriz confusa com uns e menos is. Nesse caso do 4, só aparece 1 e menos i. Para outros casos, n maior, vão aparecer outros fatores aqui, né? Oi, Paulo. Qual parte você não entendeu? Como construir ou de onde ela veio? Tá. Ela é essa matriz aqui que associa esse vetor F2 com esse vetor FJ, né? Então, ou seja, ela é a matriz desses elementos aqui, ó. Ok? Então, ou seja, é simplesmente isso daqui, né? Isso, Giovanni, é exatamente isso. Perfeito. Ela é exatamente as raízes de E elevado a IN θ. Exatamente. Uhum. Exatamente, Giovanni. Então, ou seja, ela vai ser esse omeguinha aqui, que é essa exponencialzinha, elevado a Jn. Então, para n igual a 4, eu vou ter cada elemento como sendo essa exponencial elevada a Jn. Então, por exemplo, aqui é ômega 4 elevado a 0. Aqui é ômega 4 elevado a 0, 0. Aqui, por exemplo, né, esse elemento aqui, ele é o elemento 1, 1, né? J igual a 1, n igual a 1. Esse daqui, ó. Então, ele vai ser ômega elevado a 1 vezes 1. Esse daqui vai ser o J igual a 1, mas o N igual a 2. Então, ele vai ser o omeguinha elevado a 1 vezes 2.
Faz sentido, Paulo? Beleza. Tá claro, pessoal? Se não tiver, por favor, perguntem, tá? Ah, isso, a matriz do índice começa no zero. Isso, é verdade. Vou até escrever aqui. Jn igual a 0, 1, n menos 1. Por que você odeia isso, Giovanni? Não é tão ruim, não. Por que tanto ódio? É só começar no zero. Ai, ai. Bom, mas é o que é, né? Não tem muito o que fazer. Mas então, ou seja, a transformada de Fourier, né? Se eu tenho uma sequência de 4 números para uma sequência FJ de 4 números, de n igual a 4 números, elementos, então a transformada de Fourier vai ficar F0, F1, F2, F3 igual a matriz W, vou copiar e colar essa daqui. Então fica igual essa matriz vezes F0 tio, F1 tio, F2 tio, F3 tio. Né? Ou seja, essencialmente é isso. Essa é a operação que está fazendo. Esse caso igual a 4 é um pouco mais simples. É claro que, na realidade, a gente quer multiplicações muito maiores. Sei lá, a gente quer n igual aqui, sei lá, 1000 elementos. 1000 é um número bom, né? Então, ou seja, você vai ter um vetor aqui de tamanho 1000 e você vai ter uma matrizona aqui de tamanho 1000 também. Né? E, e, uh, e é isso aí. Tudo bem? Tá claro, então? Ok. Então, vamos falar agora um pouco das propriedades desse W, né? Então, a primeira coisa é a seguinte. Como vocês podem ver claramente, essa matriz ela é complexa, né? Ela vai ser uma matriz complexa, mas ela é simétrica. Então, em primeiro lugar, Wn transposto igual a Wn. Né? Ou seja, se eu transponho essa matriz, se eu só troco linhas por colunas, por exemplo, esse com esse, ou esse com esse, ou esse com esse, eu obtenho a mesma coisa. Né? Então, ela é uma matriz simétrica, isso aqui é o que a gente chama de uma matriz simétrica. E ela é uma matriz complexa. Né? Ela não é hermitiana. Não é hermitiana. O que significa hermitiana? Então, deixa eu escrever aqui do lado. A gente define o hermitiano conjugado de uma matriz, a gente escreve a Dagger, ele é o transposto e depois o complexo conjugado. Então, a gente define, né, essa operação de tomar o hermitiano conjugado, que a gente fala que é um a Dagger. Dagger é tipo uma adaga, né? Então, uma faquinha aqui. A Dagger é transposto depois conjugado. Né? E aí, se a Dagger igual a gente fala que A é hermitiana. Essa matriz W, ela não é hermitiana. Tá? Matrizes hermitianas, elas vão aparecer muito em quântica, tá? Eu não sei se vocês já estudaram um pouco isso em Algelin, mas essa noção de hermitiano conjugado, ela aparece muito, muito em quântica. Porque lá em quântica as matrizes sempre são complexas. Então, esse W, ele é simétrico, mas não é hermitiano. Né? Ou seja, Wn Dagger é diferente de Wn.
Isso. Em cálculo de autovalores e autovetores aparece muito, porque as matrizes hermitianas, ela tem a propriedade, quando uma matriz hermitiana, os autovalores são sempre reais. Dá para você mostrar isso. Então, mesmo que a matriz seja complexa, se ela é complexa mais hermitiana, os autovalores são sempre reais. Então, isso torna elas especiais. É diferente. Obrigado, Rodrigo. Desculpa. Diferente. Isso. Como assim, Júlia, vai usar? Em que sentido? Não, Tiago, eu não precisa. Ou seja, o simétrico diz respeito à transposição só. Então, ela pode ser simétrica, e ainda assim não ser hermitiana, né? Que seria esse caso aqui. Ou seja, essa matriz aqui, se eu tomo o transposto dela, eu obtenho ela mesma. Então, esse i vem nesse i, esse menos um vem nesse menos um. Mas se eu tomo o transposto e depois o conjugado, aí não dá ela mesma. Tudo bem, Júlia. Não ser hermitiana não é um problema para o FFT. Não tem problema nenhum, né? A propriedade que é mais importante para o FFT, na verdade, aí nesse sentido a gente vai usar o complexo conjugado, é que a gente diz que esse Wn ela é unitária. E essa é a propriedade bastante importante. Unitária. Então, unitário significa o seguinte: U é unitária, uma matriz U é unitária, se U vezes U dagger igual ao U dagger U igual à identidade. Então, uma matriz ela é unitária quando eu multiplico ela pelo dagger dela, dá a matriz identidade. Isso aqui é identidade. Então, o que é especial sobre isso, né, é que, nesse caso, a inversa da matriz é a própria dagger. Né? Porque, olha só, vamos pensar, inclusive, vamos esquecer isso daqui, vamos pensar nisso daqui só, assim, o dagger U igual a I. A gente sabe que a inversa de uma matriz, ela é tal que quando eu multiplico a matriz pela inversa, eu obtenho a identidade, né? Então, se eu consigo fazer isso com o dagger, para matriz unitária, a inversa é o próprio dagger. Então, o que é muito especial de uma matriz unitária é que é muito fácil encontrar a inversa, né? Basta eu tomar o hermitiano conjugado dela. Então, isso é verdade para a matriz W. E a gente pode checar que isso daí é verdade. Na verdade, assim, vamos checar que isso daí é verdade. Oi, Lucas. O dagger é simples. É transpor e tomar o conjugado. São essas duas operações juntas aqui. Ou seja, eu pego a matriz, eu transponho linhas com colunas e depois eu tomo o complexo conjugado de tudo. Beleza? Então, olha só. Como é que a gente faz isso? A gente vai calcular assim, Wn dagger vezes Wn. E eu vou calcular o elemento Jn disso daqui. Então, para fazer isso, eu vou colocar um índice aqui no meio e fico Wn dagger Jk Wn Kn. Né? Então, é assim que a gente faz multiplicação de matriz, né? Ou seja, a gente coloca um índice no meio e fica que o elemento Jn da matriz é a soma sobre um elemento JK-KN, né? Linha vezes coluna, né? E agora, quem que vai ser, então, esse cara aqui? Esse daqui é fácil. Esse daqui, então, vai ser o ômega n elevado a k e elevado a n. E quem que vai ser esse daqui? Então, para fazer isso daqui, eu tenho que transpor e tomar o complexo conjugado. Transpor não faz nada, porque a matriz é simétrica. Então, trocar J com K aqui não faz nada. A única coisa que eu preciso fazer, então, é tomar o complexo conjugado. Então, Wn estrela
elevado a jk. Então, isso daqui vai ficar somatório em k de e elevado a i2π jk sobre n e a menos i2π kn sobre n. Tá? Ou seja, isso aqui vai dar somatório em k e elevado a i2π j menos n vezes k dividido por e não. E agora? Alguma sugestão? Boa, delta ortogonalidade. Então, se a gente voltar lá no começo da aula, a gente tinha aqui a relação de ortogonalidade da série de Fourier, né? Se eu somo sobre um índice aqui e tenho diferença de qualquer dois inteiros aqui, isso daqui vai dar um delta e tem um fator de n aqui, né? Então, isso daqui, essa somatória toda, ela vai dar e não delta de Jn. Né? Então, vocês veem que, na verdade, eu menti um pouquinho. Não é bem que o Wn é unitária. Eu vou colocar esse unitário entre aspas. Você vê que a gente não obteve exatamente a identidade aqui, né? Isso daqui é a identidade. A gente obteve, tem esse fator extra de n aqui. Então, na verdade, o correto é que Wn menos 1 mesmo vai ser 1 sobre n Wn dagger. Né? Ou seja, a matriz não é exatamente unitária, ficou sobrando um fatorzinho numérico aqui. Mas é quase isso. Ou seja, se eu fizer o ômega n dagger sobre n, então Wn menos 1 vezes Wn vai ser igual à identidade. Né? Então, ela é praticamente unitária, ou seja, é a menos de um fator de escala. Matrizes unitárias, elas são muito, muito importantes, porque elas representam uma espécie de generalização da noção de rotação. Né? Generalizam a noção de rotação. Vocês vão ver isso melhor em quântica, mas matrizes unitárias é como se estivesse fazendo uma rotação no plano complexo. Ela tem muitas propriedades como se fosse rodar um vetor, sabe? Mas você está rodando no plano complexo. Tá? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Boa. Então, vamos agora entrar mesmo na questão do FFT. Ou seja, vamos agora realmente entender por que o algoritmo é bom. Então, ou seja, qual que é a essência do FFT. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é mais ou menos a seguinte. Então, o que eu quero fazer isso daqui, ó, y igual a wn vezes x, onde eu tenho um vetor aqui e um vetor aqui. Essencialmente, essa é a operação que eu quero fazer. Eu vou até, para simplificar um pouco a notação, em vez de usar f e f til, eu vou usar x e y, para enfatizar que, no fundo, a operação que está envolvida aqui é simplesmente a multiplicação de um vetor por uma matriz. Tá? Então, essencialmente, a conta que eu quero fazer é yj igual somatório em n de ômega n elevado a jn vezes xn. Tá? O primeiro passo, a primeira ideia, vai ser separar isso daqui em termos pares e ímpares. Então, eu vou escrever isso aqui como sendo somatória. Isso aqui o n ele vai de 0 até n menos 1, né? Eu vou colocar aqui o n como sendo 0, 2, 4, de ômega n
elevado a jn, xn, mais somatória n igual a 1, 3, 5 de ômega n elevado a jn, xn. Não fiz nada, tá, gente? Só separei em dois termos, ok? Ou seja, eu peguei uma somatória que era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu separei numa somatória que é 0, 2, 4, tal, e 1, 3, 5, tal, tal, tal. Só isso. Só que agora eu vou escrever isso daqui em termos de um K, né? Então, eu vou escrever aqui, no primeiro termo, eu vou colocar um N como sendo 2K. Então, vai ficar uma coisa assim, ômega N elevado a J vezes 2K, X 2K. Deixa eu até colocar isso aqui embaixo para ficar mais espaçado. X2K. E no outro eu vou colocar então, deixa eu dizer aqui, eu vou chamar. Aqui eu vou dizer que N igual a 2K. Aqui eu vou dizer que N igual a 2K mais 1. Tá? Então, aqui vai ficar K ômega N elevado a J, 2K mais 1, X, 2K mais 1. Tá? Faz sentido esse passo? Ok. Então, a única coisa que eu fiz foi pegar essa somatória e separar ela em uma somatória da parte par, né, dos índices pares, e aqui dos índices ímpares. Então, eu tinha um vetor antes que era, ou seja, enquanto que aqui, nessa somatória, eu tinha o vetor x, que era x0, x1, x2, até xn menos 1. Agora, aqui, eu tenho uma coisa que vai envolver só x0, x2, x4, etc. E aqui só x1, x3, x5, etc. Ok? Agora vem o passo, digamos assim, fatal do FFT. O passo fatal é o seguinte, esse ômega n, ele é E é menos I, 2π sobre N, certo? Só que o que aparece aqui, você vê que sempre tem um fator de 2 aqui, ó. Tá vendo que tem esse fator de 2? Então, esse cara aqui, ômega n ao quadrado, é 2π vezes 2 dividido por n. Então, a gente pode pensar nisso daqui como sendo 2π dividido por n sobre 2. Ou seja, isso aqui é ômega n sobre 2. Ômega n ao quadrado é ômega n sobre 2. Isso é uma propriedade especial desse número aqui. Então, se eu plugo isso daqui agora na minha somatória, eu vou ficar aqui yj vai ser somatória k indo de 0 até n sobre 2 menos 1, de ômega n sobre 2 elevado a jk, x2k, mais... Aí, nessa daqui, o que eu vou fazer é o seguinte... Eu tenho esse ômega n elevado a j aqui, com esse 1, eu coloco ele para fora da somatória, porque ele não envolve o k. Então, eu tenho isso daqui. Ômega n elevado a jk, x, 2k mais 1. Ok? N sobre 2, boa. N sobre 2. Ômega n sobre 2, claro. Isso. Beleza? Então, essencialmente, digamos assim, o FFT está aqui. Acabou, digamos assim, a prova do algoritmo. Porque o que a gente fez? Olha só, a gente tinha aqui um vetor de tamanho n, mas a gente separou isso daqui agora em duas multiplicações de matriz por vetor, mas com vetores de tamanho n sobre 2. Se eu definir agora o que eu vou chamar de x par
Eu vou usar inglês aqui, tá? Vou usar E de even e O de odd, só para ficar, porque senão vai ficar um deles vai ficar XI aí e fica estranho. Então, eu vou definir x even como sendo x2, x4 e x odd como sendo x1, x3, x5, tá. E aí o que eu vou ter aqui é que yj vai ser, olha só, tem que olhar só para isso daqui. O que é isso? Isso daqui é a multiplicação da matrizona W, mas agora de tamanho n sobre 2, pelo vetor x even, né? E essencialmente o elemento j disso daqui, mais ômega n elevado a j, vezes ômega n sobre 2, x odd, elemento j disso daqui. Hã? Ou seja, eu consegui reduzir o meu problema de multiplicar, né, o meu problema original, que era wn x elemento j, eu reduzi ele agora na multiplicação de dois vetores menores, né? Então, esse passo ele é essencial, esse link entre isso é essencial, porque você está linkando a matriz W de tamanho n com a matriz W de metade do tamanho. E aí, em vez de você fazer agora uma multiplicação só, você faz multiplicação de vetores menores, né? E agora você pode fazer isso recursivamente. Então, você pode pegar agora esse cara e dividir ele mais uma vez. Você pode fazer, por exemplo, XEE como sendo o X0, o X4, o X8, etc. XEO como sendo o X2, o X6, o X10, etc. E aí você pode dividir essa operação Wn sobre 2 xe, você divide isso daqui em Wn sobre 4 xee e Wn sobre 4 xeo. E assim por diante. Então, a ideia essencial que está por trás aqui é essa ideia de recursão, né? Em vez de você fazer a multiplicação de tamanho n, você divide ela em duas multiplicações de tamanho n sobre 2. Depois você pega, em vez de fazer a multiplicação de tamanho n sobre 2, você divide ela em duas multiplicações de tamanho n sobre 4. E assim por diante. No final, o número de multiplicações que você tem que fazer é muito, muito menor, né? Então, faz algum sentido, pessoal? A ideia, então, todo algoritmo de FFT, ele sempre começa com vetores que são potência de 2, né? Então, o FFT, ele sempre usa vetores que são potências de 2. Então, é n como sendo um 2 elevado ao certo L. Né? Se você entrar no código com um vetor que não seja uma potência de 2, o que ele faz é, ele preenche o restante, ele aumenta o vetor e preenche com um monte de zeros. Então, ele constrói um vetor de tamanho 2 elevado a L. E aí, ele vai fazendo isso recursivamente. Então, ele faz do x, vira o x even, o x odd. Esse cara aqui vira x even even, x even odd, e esse cara aqui vira x odd even, x odd odd. Você vai dividindo o vetor nessas componentes, né? Um monte de vezes, até chegar no mínimo. Ou seja, você rearranja os elementos do vetor dessa forma. E aí você só faz agora essas operações pequenas aqui. Então, você essencialmente vai estar multiplicando só matrizes por vetores muito pequenos. Como você tem L igual a ln de 2 de n níveis, né? Então o custo acaba sendo L vezes
N, ou seja, eu tenho N operações que eu tenho que fazer para cada um desses L níveis. Por isso que isso aqui vai dar uma coisa que vai ser N log N. Então, essa ideia de recursão, isso, exatamente, Júlia. Você primeiro você rearranja o vetor em várias ordens. Então, tipo, meio que você, sei lá, você vai pegar aqui x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, por exemplo. E aí você vai rearranjar isso como, sei lá, x0, x4, x8, x2, x6, vou colocar um x10 aqui, sei lá, x10, não, peraí, vamos tirar, tira isso daqui. E deixa eu só ver aqui. Isso, aí x1, x5, x9, x3, x7, alguma coisa assim. Você rearranja isso dessa forma, né? E agora você vai fazer as multiplicações só nesse cara aqui, nesse cara aqui, nesse cara aqui, nesse cara aqui. Ou seja, você vai fazer multiplicações envolvendo só vetores pequenininhos. Então, é exatamente essa ideia de árvore. Oi, Giovanni. Não, então, cada nível, no final das contas, vai custar N, né? Mas você tem log N níveis, né? Ou seja, você vai fazer uma recursão para até log N desses níveis, porque você vai dividir isso daqui, você vai fatorar esse vetor aqui dessa maneira. Essa ideia de recursão, ela está por trás de muitos algoritmos eficientes, sabe, pessoal? Ou seja, no fundo, o que você está explorando aqui é o fato que os elementos dessa matriz WN, né, os elementos dessa matriz WN, eles não são independentes dos elementos da matriz WN sobre 2. Eles estão relacionados. Então, quando você faz uma multiplicação de matriz genérica, você não explora a estrutura interna dessa matriz, né? O custo desse daqui é n ao quadrado, porque, a princípio, se você tem uma matriz n por n, os elementos ali são arbitrários, né? Ou seja, você tem uma matriz de n por n números, mas esses números não têm uma estrutura interna. O que está sendo explorado aqui é a estrutura interna desses números. Quer dizer que esses números não são aleatórios, mas eles estão relacionados com, com os números das matrizes de tamanho n sobre 2. Então, essa matriz W4 está relacionada com a matriz n sobre 2. Essa é mais ou menos a ideia. Oi, Márcio. Não, não entra. Não, assim, nessa conta de recursão não entra que ela é unitária. O unitário, ele entra nessa parte da transformada inversa. Verdade. Obrigado por lembrar isso, Márcio. Eu esqueci de mencionar. O que é útil de ser unitária? O que é útil é que é tão rápido ir quanto é rápido voltar. Porque se ela não fosse unitária, calcular a inversa de uma matriz é muito custoso. A inversa vai com n ao cubo. Mas como ela é unitária, a velocidade para ir é a mesma que a velocidade para voltar. Então, agora sim vai entrar unitário, né? Então, o unitário entra no fato de que calcular Wn menos 1 é tão rápido quanto calcular Wn. Ou seja, a volta é tão rápida quanto a ida. E aí, isso é um dos principais motivos pelo qual o FFT é útil em aplicações. Então, por exemplo, no caso de imagens, né, do JPEG, o JPEG salva a imagem no espaço de Fourier. E aí, quando ele quer mostrar para você, ele volta para o espaço real. Mas os pixels são salvos no espaço de Fourier. Porque ir e voltar é muito rápido. Então, é mais fácil você manter o arquivo salvo no espaço de Fourier e sempre que quiser visualizar ele, você volta para o espaço real. Isso é mais eficiente do que você armazenar no espaço real.
Então, a unitária ela entra nesse fato de que calcular o W é muito rápido, mas agora calcular a inversa dele, que poderia ser muito, muito complicado, é tão rápido quanto. Porque, só assim, para tentar esclarecer um pouco mais, se y igual a ax, isso daqui é uma coisa simples, né? Agora, outra coisa ou seja, calcular o x dado y é simples. É simples. Mas se eu quero calcular o y dado x, isso daqui é complicado, porque é um sistema linear, né? É um sistema linear. Ou seja, se eu quero, dado y, calcular o x, eu tenho que inverter essa matriz, né? E aí, para inverter ela, é muito mais complicado. Mas no caso da matriz unitária, não é. Beleza, pessoal? Perguntas? Não, Júlia, a questão, o comprimir em si, que eu tinha mencionado isso lá no notebook do Matemática. O comprimir é porque no espaço de Fourier você não salva todos os pixels. No espaço de Fourier você só salva os pixels que têm uma amplitude de Fourier grande. Então, em vez de você salvar uma lista, sei lá, com 512 elementos, você salva, sei lá, 50 deles só. Porque no espaço de Fourier ou seja, você salva aqueles que têm amplitude grande. E aqueles que têm amplitude pequena, você joga fora. Então, o número de bits que você está salvando que é menor. Se quiser, eu posso mostrar lá no notebook de novo, se ajudar a esclarecer. Beleza, tranquilo. Aí no final da aula eu mostro de novo o notebook e a gente discute mais. Maravilha. Perguntas, pessoal? Bacana, né, Gabriel? Também acho legal. Então, esse algoritmo de FFT realmente, assim, ele revolucionou muitas áreas da física. Tem realmente muitas coisas que... Da física não, na verdade, né? Principalmente da computação. Tem muita coisa que usa o FFT. Qualquer curso de processamento de sinais na engenharia vai gastar metade do curso falando do FFT e das aplicações da transformada de Fourier discreta e assim por diante. Ele realmente é um algoritmo... As pessoas falam que é uma solução procurando um problema, né? Porque você procura problemas que você pode resolver por FFT. Se você tem um problema que você pode resolver por FFT, então isso é vantagem. Então, às vezes tem problemas que parece que não tem nada a ver com FFT, são problemas que parecem não ter relação nenhuma com essa história de Fourier, mas você dá um jeito de escrever o problema em termos de Fourier para usar o FFT. Isso é bastante assim, frequente. Beleza, pessoal? Perguntas? Vamos mudar de assunto. Com isso, a gente encerra essa parte de transformada de Fourier e agora a gente vai entrar na última parte do curso. Professor, Oi, Paulo. eu tenho dúvida, mas não é dessa aula, na verdade, é de transformada de Fourier no geral. Pode perguntar. Pode perguntar agora ou você acha melhor depois? Pode perguntar agora, não tem problema. Não, fiquei com uma dúvida assim. A gente resolveu a equação de Laplace e a equação de Poisson, né? Uhum, Que a equação de Poisson seria tipo a equação de Laplace, mas com o lado direito diferente de zero, certo? certo. Só que, por exemplo, a equação de Laplace a gente não usou a transformada de Fourier para resolver. A gente tinha as condições iniciais e as condições de fronteira, né?
Isso, só de fronteira, no Teria caso, como eu acho, resolver. né? É verdade. Teria como resolver por Fourier, a de Laplace, e a de Poisson do mesmo jeito. A gente resolve por Fourier, mas teria como ter condições de fronteira para resolver ela? Boa. Eu Então, tô conseguindo entender por que que a gente usa transformado em uma e não na outra, sabe? tá, boa. A ideia é que ou seja, a gente usou transformada quando eram problemas de coxia, ou seja, aqueles problemas que não tinham condições de contorno. Então, quando a gente tinha, por exemplo, uma equação, opa, peraí. Quando a gente tinha uma equação tipo de Laplace, né? E a gente definia uma fronteira com condições de contorno aqui, aí, nesse caso, a gente usava série de Fourier, mas a gente não usava transformada, porque quando a gente colocava condições de contorno, naturalmente apareciam os harmônicos discretos, assim por diante, ou seja, aparecia a série de Fourier. Aí você fala assim, mas Hum. será que eu poderia agora resolver essa equação aqui sem condições de contorno? Né, sem as condições de contorno? Aí a resposta é que é meio sem graça. A resposta é que a solução é u igual a zero. Né? Porque se eu tiver simplesmente a Hum. equação de Laplace sem nenhuma inhomogeneidade, né? Sem nenhum termo aqui, então é Laplace, não é Poisson, e sem nenhuma condição de contorno especial, a solução é simplesmente u igual a zero. Mas se eu venho aqui e coloco, por exemplo, sei lá, que aqui a temperatura igual a 1, aqui a temperatura igual a 2, assim por diante, quando eu coloco essas condições de contorno, aí eu obtenho soluções dessa equação que são não triviais, né, que são diferentes de zero. Mas se eu não tiver nem Uhum. condição de contorno, nem inhomogeneidade aqui, a fonte externa, aí a solução é simplesmente zero. Então, eu posso usar Fourier para resolver essa equação sem nenhuma condição de contorno, né, ou seja, no espaço livre? Posso. Mas aí a conclusão vai ser que a solução é Q igual a zero. Por isso que a gente resolveu Poisson, no fundo. A gente resolveu Poisson, ou seja, a gente trocou esse zero por um ρ, exatamente para ter uma solução não trivial. Então, assim, o resumo da ópera é que a transformada a gente usa para problemas que não tem uma condição de contorno no espaço. Né? Quando é problema livre, espaço livre, menos infinito a infinito, a gente usa a transformada de Fourier. Quando tem condição de contorno, em geral, a gente usa série de Fourier ou coisas do tipo. Uhum. Entendi. Beleza? Aham. Gabriel, se isso daí tem a ver com a equação de Laplace não admitir máximos e mínimos, de uma certa forma, sim. Ou seja, se você está no espaço livre e você não tem nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de condição de contorno, a única solução que você pode ter é o igual a zero. Né? Em uma dimensão, isso é mais fácil de ver. Né? Se você tem em uma dimensão aqui, mas se esse negócio vai para menos infinito para mais infinito, e a solução é simplesmente que é u igual a zero em todo lugar. Agora, quando você coloca aqui uma temperatura, aí esse negócio, você pode ter uma solução tipo linear, alguma coisa assim. Beleza, pessoal? Professor, Oi, Paulo. eu tenho só mais uma dúvida, que é na Pode parte falar. da equação de Poisson. Hum, Bom, não sei se vai ser, como é que eu vou explicar isso aqui, porque envolve os cálculos Desculpa muito. aí, gente. Meu cachorro tá tendo pesadelos aqui. Pera aí. Desculpa aí. Moleca. Desculpa, Paulo. Pode falar. Tudo bem. É que quando a gente resume a equação de Poisson, aparece que a transformada do φ é igual à transformada da g vezes a transformada do ρ. Não sei se vai fazer sentido sem mostrar as coisas aqui. Mas é aquela parte do teorema da convolução, né? Que Aham. a solução é o produto das transformadas, então e a transformada do g é 1 sobre k quadrado. Não, na verdade, tem uma parte que para mim parece que falta 1 sobre 2π elevado a 3 meios. Uhum. Porque quando você escreve o g, a gente sabe que a transformada do g é 1 sobre k quadrado. Mas aí na hora de escrever o g, como a transformada inversa desse 1 sobre k quadrado, aparece, ao invés de aparecer 1 sobre 2π elevado a 3 meios, aparece 1 sobre 2π elevado ao cubo. Verdade. Isso daí foi na verdade, uma omissão da minha parte. É que
lembra que tem aquela ambiguidade ou seja, você pode escolher onde você coloca os dois pis, contanto que no final, no ciclo completo, tem um 2π para cada diferencial, né? Então, você pode colocar nada na ida e 2π na Sim. volta, ou raiz de 2π na ida, raiz de 2π na volta. Você pode dividir os dois pis. Quando eu escrevo uma coisa do tipo assim, Uhum. aí realmente isso preciso depois ajustar isso nas notas, inclusive, porque eu estou tomando a transformada de Fourier do G sem o 2π. Mas no final o resultado vai estar certo, porque a hora que eu escrevo a transformada inversa, né, quando eu escrevo isso daqui, eu vou agora colocar aqui um 2π ao cubo. Então eu estou colocando o 2π completo aqui. Uhum. Eu poderia também ter feito o seguinte, então, deixa eu só ser claro nisso daqui, então aqui é um G de R, né? E eu estou fazendo isso daqui, ó. A convenção que eu estou usando, meio que eu esqueci de falar, é isso daqui. Ou seja, a ida vai ser em 2π e a volta vai com 2π cheio. Eu poderia também ter feito Uhum. uma ida com a raiz de 2π. Desculpa, tá faltando exponenciais aqui, né? Aqui, então eu poderia ter feito a ida com a raiz e a volta com outra raiz também. Tá? Assim, tá? Mas aí, no caso da função de Green, eu acabei usando essa anotação aqui, esqueci de dizer. Então, assim, esse tipo de Ah, coisa é sim. meio que fácil saber, saber que está certo, contanto que basta você, assim, garantir que no loop completo você andou 2π para cada diferencial. Então, ou você coloca metade na ida e metade na volta, ou tudo na volta. Mas, então, isso é meio fácil Uhum. de você, digamos assim, saber que está certo no final. Mas eu esqueci de dizer isso daqui. Apesar das outras grandezas eu estar usando o 2π dividido, para a função de Green eu acabei usando ele sem dividir. Uhum. Entendi. Mas, o Paulo, só me responde. A dúvida era essa daqui, ou era só esse fator de 2π, ou tinha outra parte também? Ah, não, era isso. É porque nos cálculos aparece que a transformada do... Então, na verdade, assim, nos cálculos aparece que a transformada do G é 1 sobre K quadrado. Aí não sei se ele aparece 1 sobre K quadrado porque a gente já assumiu essa convenção em algum outro lugar, ou se ele só aparece 1 sobre K quadrado. Não, desculpa, isso Aí a daí gente usa foi essa comida de convenção porque bola. não tem... Foi comida de bola minha. Então, ou seja, se eu tivesse usando a convenção normal, eu teria que escrever isso daqui. Uhum. Eu vou ajustar lá nas notas. Tá bom. Beleza? Beleza, obrigado. Beleza. Júlia, eu vou sair do tema de transformada assim. A gente vai começar a falar agora de polinômios de Legendre. Então, se tiverem dúvidas sobre transformadas, não tem problema, a gente pode discutir. Então, então eu acho melhor tirar agora, né? Que é melhor. Sem problemas. Essa questão que eu comentei sobre a métrica é mais porque, assim, eu fiquei... em relação aos exemplos que você deu, por exemplo, quando fazia a transformada, ou ele tinha aquela relação de ficar mais largo, e tinha, por exemplo, a relação de quando você fazia a transformada, você conseguia diminuir por exemplo, quando eu lembro que aquele exemplo que você fez, que quando aplicou a transformada e deu uma equação algébrica, para mim foi importante, assim. E aí, essas coisas eu fiquei pensando se era alguma propriedade do espaço de Fourier em si, que fosse mais forte, alguma coisa que fosse mais forte e indicasse que são características dessa propriedade. E aí eu não sei se isso faz sentido ou não, assim. Isso era uma das minhas dúvidas. Não, eu acho que faz sim, ou seja, talvez uma maneira de ver isso seja pelo princípio da incerteza de Heisenberg, né? Que no fundo, mostra que quando a dispersão da função, né, a largura média da função
no espaço real é grande, no espaço de Fourier ela é fina e vice-versa. Então, ou seja, elas estão inversamente relacionadas. Acho que essa seria uma forma de ver isso. Então, tudo que é gordo no espaço real fica magro no Fourier e vice-versa. Mas isso não é necessariamente porque a medida no espaço de Fourier é diferente, ou tem, sei lá, não sei, alguma coisa desse tipo, porque eu fiquei pensando fiquei mais com essa dúvida, assim, se o espaço de Fourier tinha uma característica profunda, tipo, intrínseca a ele. Eu não sei se eu consigo explicar a minha dúvida. Tá, eu acho que eu entendi. Deixa eu pensar. Por isso que eu perguntei da métrica antes, né? Uhum. Tá, não, eu entendi. Eu não sei se eu tenho uma boa resposta, assim. Porque no fundo você está mapeando de um espaço para outro, né? Então, como você está mapeando de um espaço para outro, não é tão óbvio que como é que, sei lá, a métrica de um espaço transforma para o outro. Talvez dê para fazer isso, mas eu não tenho certeza. Realmente pensar numa métrica do espaço, né? Ah, ah, Uhum. não tem uma boa resposta, Júlio. Eu entendi o que você está dizendo. Assim, isso é uma propriedade geral da transformada de Fourier, né? Que ela mapeia dessa forma meio que espelhada, no sentido de que uma coisa gorda não fica magro no outro e vice-versa. É, tem diferentes transformadas, e assim, em geral, né? A transformada de Fourier é só uma das transformadas, tem várias. Em geral, elas têm essas propriedades que nunca é assim um mapeamento perfeito e bonitinho, do tipo. Sei lá, uma coisa vai um sobre a outra, alguma coisa assim, ela sempre distorce um pouco, né? Por exemplo, não sei se você lembra, mas a transformada de Fourier do boxcar, que no espaço real é uma função super quadrada, no Uhum. espaço de Fourier ela é uma coisa que oscila. Então não é que ela está mapeando um boxcar gordo num boxcar magro, né? Uhum. Em geral, ela muda a cara da função, mas ela tem essa propriedade geral de coisas gordas tenderem a ser magras e vice-versa, né? Mas é uma propriedade geral, mas a cara em Sim. si da função muda completamente. E uma última dúvida que eu fiquei, que eu acho que são as dúvidas que eu mais tinha ficado assim, que importantes, é que você tinha falado que a função de Green seria tipo um propagador. Aí eu Uhum. não sei se eu entendi a ideia. Era a questão daquela que você comentou da gota e se propagar ao longo do tempo, tipo no rio? Seria Isso, essa a isso, ideia? isso, porque a solução geral por exemplo, no caso da equação de Poisson, isso vale tanto para coisas que só dependem do espaço, quanto para as coisas que dependem do espaço-tempo, né? Mas, por exemplo, no caso da equação de Poisson, a gente tinha uma coisa assim. Então, essencialmente, isso aqui está dizendo como é que a solução do problema na posição R, ela é afetada pela a fonte externa que está atuando na posição R'. Então, eu tenho aqui uma fonte atuando na posição R', né? E agora eu quero saber, como é que esse cara aqui está sendo afetado por essa fonte que está aqui, em outra posição. Então, a função de Green, ela te dá, essencialmente, como é que esse cara se propaga a ponto no sentido de afetar a solução aqui, né? Então, é propagador nesse sentido, de afetar a solução em outro ponto do espaço. E no caso que tem espaço-tempo, é a mesma coisa. Então, se eu tiver, sei lá, um U de R e T, eu vou ter agora uma função de Green que vai ser R menos R', T menos T', vezes algum tipo de condição inicial ou forçamento externo em R' e T'. Né? Ou seja, quando a coisa é para uma equação que depende do tempo, aparece como é que a fonte externa na posição R', lá no instante anterior T', afeta a solução do sistema no instante R e no tempo T. Né? Então, você sempre está propagando, você pode propagar só no espaço ou propagar no espaço-tempo, né? Mas está sempre propagando a solução.
Entendi. Obrigada, professor. Acho que eu entendi, sim. Beleza? Oi, Giovanni. Isso, é o espaço dual. Isso, o espaço Fourier ele é dual ao espaço real. Ou seja, transformado é 1 para 1, né? Então, você pode ir, você sempre pode voltar. Mais perguntas, pessoal? Então, Giovanni, isso daí que tinha a ver com a pergunta da Júlia, né, que eu não sei exatamente responder. Isso realmente eu vou ficar devendo. Como é que fica essa noção de métricas, né? A definição de métricas quando você faz uma transformada desse tipo. Eu precisaria dar uma pensada sobre isso daí. Não tenho uma boa resposta agora, não. Beleza? Mais perguntas, pessoal? Show. Então, olha só, eu queria só começar hoje e introduzir, assim, de leve, essa noção de polinômios de Legendre, que vai ser o tópico que a gente vai ficar em cima até o final do curso, tá? Então, o polinômio de Legendre, ele vai ser uma família de polinômios que a gente vai usar meio como um exemplo para discutir coisas um pouco mais gerais, tá? Mas, ou seja, a gente vai, no fundo, o que a gente vai fazer agora é generalizar alguns dos conceitos que a gente viu antes para Fourier para outras situações. Então, deixa eu começar introduzindo isso aos poucos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar a partir da próxima aula é um método que é solução de EDOs por séries de potência. Então, a gente vai estudar a equação de Legendre, que é essa equação aqui. 1 menos x quadrado, y duas linhas, menos 2x y' mais n mais 1, y igual a zero, onde esse n é uma constante. Então, essa equação aqui a gente vai estudar ela em algum detalhe, ela é chamada equação de Legendre. Tá? Essa equação ela é de segunda ordem, ela é linear, porque ela é linear em y, mas os coeficientes não são constantes. E é isso que torna ela mais difícil. Se ela fosse, a gente estudou, né, lá no passado, equações EDOs com coeficientes constantes. Né? Com coeficientes constantes, a gente tinha uma solução geral lá. A gente calculava a solução geral da EDO com coeficientes constantes. Aqui é equação com coeficientes não constantes. Né? Então, se isso daqui fosse, por exemplo, a segunda lei de Newton para o oscilador harmônico forçado, isso daqui estaria dando essencialmente uma massa dependente do tempo, e isso daqui estaria dando uma coeficiente de atrito dependente do tempo. Né? Então, ou seja, é bem mais complicado. Bom, e onde que aparece isso daí? Isso aqui ele vai aparecer quando a gente falar da equação de Laplace-Poisson. Equação de Laplace e Poisson em coordenadas esféricas. Então, quando a gente tratou da equação de Laplace com condições de contorno, a gente estava sempre usando coordenadas cartesianas e condições de contorno retangulares, né? Tipo, a gente falava assim, suponha que o negócio está numa caixa, a parede esquerda, parede direita, assim por diante. Mas suponha que a gente quer estudar agora, por exemplo, a equação de Laplace numa esfera, né? Aí vai aparecer naturalmente essa equação, a gente vai ver isso daí. E isso, então, no final dos contos, tem aplicações importantes em eletromag
e quântica. Então, por exemplo, vocês devem lembrar lá da aula de química, aquela ideia dos orbitais atômicos, né? Na aula de química. Aqueles desenhos engraçados, aquelas figuras 3D dos orbitais, com aquelas bolotas e assim por diante. Os orbitais atômicos vão estar exatamente relacionados com as soluções dessa equação. Então, é muito não óbvio que isso vai acontecer. A gente vai ver isso aos poucos, mas a gente vai chegar naqueles orbitais atômicos resolvendo diretamente relacionado com as soluções da CDO. Ok? Então, a ideia, né, a ideia do método é uma solução do tipo série de potência. Série de potências. Então, o que a gente vai fazer isso, começando na próxima aula, a gente vai chutar uma solução desse tipo aqui, somatória, j indo de 0 até infinito, AJ, x elevado a j. Ou seja, é um A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais tá. Então, isso aqui vai ser uma solução de série de potências, onde esses AJ são coeficientes a serem determinados. Então, a ideia desse método, tem várias equações que podem ser resolvidas por esse método. Você chuta uma série de potência. Então, você chuta que esse y ele tem uma solução desse tipo aqui. E para algum coeficiente para algum conjunto de coeficientes que você não sabe quem são. E aí você pluga isso daqui aqui e tenta ajustar os coeficientes para resolver a equação. Então, você pega isso daqui, você calcula o y', você calcula o y duas linhas, você combina tudo aqui e fala, tá, será que eu consigo agora ajustar a j para dar isso daqui como solução? Dá, Giovanni, boa. Por exemplo, isso daqui pode até ficar como um exercício aí. Suponha que você tenta usar isso daqui para resolver essa equação aqui. Né? Ou seja, chuta uma solução desse tipo aqui e tenta ajustar os AJs para resolver essa equação. Você vai ver que vai dar exponencial. Ok? Então, essa é a ideia de métodos por seus séries de potência. Isso daqui dá origem a uma quantidade enorme de funções especiais. Né? Isso daqui, no fundo, dá origem à ideia que a gente chama de funções especiais. Funções especiais, que são vários tipos existe, assim, uma quantidade gigantesca de funções especiais que aparecem como soluções de certas EDOs. Então, você tem Legendre, colocar só alguns nomes aqui, né? Você tem Legendre, Bessel é outra muito importante, Laguerre, Hermite, Ari, tem Chebyshev, que vocês estudaram numa lista, e assim por diante. Né? Então, você tem uma quantidade enorme de funções que vão sair de diferentes EDOs via métodos de série de potência. Diga, Paulo. Isso, essa EDO aqui, a gente sabe que a solução dela é y igual a e elevado a lambda x, né? Era essa a pergunta, Paulo? Não entendi muito bem. Beleza. Não, nenhuma. Desculpa, Paulo. Essa aqui é só para dizer que você pode resolver por série de potências também. Você pode tentar escrever isso aqui como sendo uma série e concluir que a série que você vai obter é a série da exponencial.
Bom, e uma coisa que acontece aqui é o seguinte, em geral, a série é infinita. Né? Então, em geral, se você consegue resolver uma equação desse tipo aqui, essa série vai até infinito. O que significa ela ir até infinito? Significa que essa função pode se comportar como qualquer coisa, né? Ela pode se comportar, ou seja, quando a série é infinita, você pode sair uma exponencial, pode sair qualquer coisa, né? Pode ser qualquer tipo de função. Mas acontece que, às vezes, a série trunca. A série trunca. Tem alguns casos que a série vai truncar. O exemplo é a equação de Legendre quando o n é inteiro. N igual a 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ou seja, esse n aqui, a princípio, você pode buscar soluções para esse n sendo qualquer coisa. Ele pode ser qualquer número real. Mas se por acaso você tiver essa equação com esse n inteiro, acontece da série truncar. Então, essa série, ela não vai mais até infinito, ela vai até um valor máximo, que nesse caso vai ser o próprio n. Ou seja, a solução vira um polinômio. Vira um polinômio. Então, é aí que vão aparecer os polinômios de Legendre. Os polinômios de Legendre, eles vão ser exatamente as soluções dessa equação, Legendre. Eles são exatamente as soluções de 1 menos x quadrado, y duas linhas, menos 2x, y', mais n mais 1, y igual a 0, para n igual a 0, 1, 2, 3, etc. Né? A gente vai ver exatamente... tudo isso a gente vai ver, né? Eu quero agora só dar um panorama geral. Tem, Eric. Mesmo nesse caso aqui, a gente vai ver que a série nem sempre converge. A gente vai ver que essa solução aqui, no caso do Legendre, ela só vai convergir para o x no intervalo menos 1 a 1. Para x fora do intervalo menos 1 a 1, a série diverge. Então, realmente, pode divergir. Uhum. Então, os polinômios de Legendre, deixa eu escrever alguns aqui só para vocês terem uma ideia. P0 igual a 1, P1 igual a x, P2 igual a 3x² menos 1 sobre 2, P3 igual a 5x³ menos 3x sobre 2, P4 igual a 35x² menos 30x² mais 3 sobre 8, e assim por diante. Né? Então, ou seja, os polinômios... Opa, peraí, deixa eu só... Os polinômios não necessariamente são coisas muito, muito elegantes, né? Eles vão... Daqui em diante só fica ainda mais feio, né? Mas eles vão ser as soluções. Então, por exemplo, o P4 vai ser a solução dessa equação quando o n for igual a 4, e assim por diante, né? Então, a gente vai ver que essa equação, apesar de complicada, ela admite soluções que são polinômios. Né? Então, essa daqui é a primeira, digamos assim, grande ideia que vai estar por trás desse finalzinho do curso. Essa ideia de você resolver DOs como séries de potências. Né? Vou até colocar aqui em outra cor. A segunda grande ideia vai ser a noção de ortogonalidade desses polinômios. Então, a gente vai ver que esses polinômios eles satisfazem uma propriedade super especial, que é essa daqui. Ó. Se eu integrar esses caras, Pn de x, esses caras eles são ortogonais. Eles vão dar
tem uma constante aqui na frente, 2 sobre 2n mais 1, só que eles vão dar uma coisa que é um delta de nm. Então, isso daqui é super, assim, não é nem um pouco óbvio, tá? A gente vai ver isso daqui. Vocês podem checar, por exemplo. Vocês podem, por exemplo, pegar o P1 e o P2, integrar P1 vezes P2 de menos 1 a 1, vocês vão concluir que dá zero. Mas se vocês integrarem P1 vezes P1, vai dar uma constante aqui. Tá? Só que isso daqui é super interessante, porque é uma relação de ortogonalidade, só que é definida por um novo conjunto de funções e num intervalo diferente dos intervalos que a gente vinha trabalhando com Fourier, etc. Ou seja, aqui é a ortogonalidade para esse intervalo menos 1 a 1. Mas, vocês veem, isso daqui generaliza algumas das ideias que a gente já vem trabalhando desde o começo do curso, de ortogonalidade de funções. Isso, Giovanni, exatamente. Eles são uma base para o espaço de funções definidas em menos 1 a 1. Ou seja, esses Pn, eles formam uma base para o espaço de funções f de x definidas em menos 1 a 1. Então, se o que você está interessado são funções definidas entre menos 1 e 1, então uma base possível para representar essas funções são os polinômios de Legendre. Ou seja, eu posso escrever qualquer função como sendo uma combinação linear desses polinômios de Legendre. Onde esses Cn aqui são coeficientes. Eu posso expandir a minha função em polinômios de Legendre. Então, isso daqui generaliza de uma forma muito bacana todas as ideias que a gente já trabalhou assim extensivamente no contexto do Fourier, que lá a gente usava a gente trabalhava com funções periódicas e expandia elas em senos, cossenos ou exponenciais. Né? Aqui a gente está trabalhando de funções que não são periódicas, mas que são definidas nesse intervalo menos 1 a 1. E a gente vai expandir isso daqui agora numa série de polinômios de Legendre. Então, isso daqui meio que introduz essa ideia mais geral. Diferentes intervalos e diferentes espaços têm uma quantidade infinita de bases de funções ortogonais para eles. Então, ou seja, do mesmo jeito que, por exemplo, a série de Fourier era para funções periódicas e a transformada de Fourier era para funções definidas entre menos infinito e infinito, a gente tem agora o Legendre para funções definidas entre menos 1 e 1. E você vai ter outros polinômios definidos em outros intervalos e assim por diante. Então, você tem uma família, infinitas famílias, na verdade, de funções ortogonais que você pode construir dependendo do intervalo que você está interessado. Então, essas noções de ortogonalidade, né, acho que é isso que eu queria dizer, essa noção que a gente vem trabalhando de ortogonalidade de funções, ela não é restrita ao mundo de Fourier. Existem uma quantidade infinita de funções das mais diversas que você pode falar em ortogonalidade e nessa ideia de base para o espaço de funções. Né? E o polinômio de Legendre vai ser uma forma da gente exemplificar isso daí. Né? Inclusive, a gente já sabe agora aqui, né, como é que calcula esses CNs. Isso aqui a gente já fez isso várias vezes, né, para calcular os CNs. O que a gente faz é simplesmente, a gente multiplica dos dois lados por um certo P, sei lá, PL de x e integra de menos 1 a 1. Isso aqui vai dar, então, somatória, n indo de 0 até infinito, Cn, integral de menos 1 a 1, Pn de x, PL de x. E aí, por ortogonalidade, isso daqui é 2 sobre 2L mais 1, delta NL, desculpa, bom, tanto faz, 2N mais 1. Então, isso daqui vai dar 2 sobre 2L mais 1 vezes o CL. Portanto, Cn é 2n mais 1 sobre 2, integral de menos 1 até 1, dx f
de x, Pn de x. Oi, Giovanni, esse 2 sobre 2n mais 1? Ah, então, por que ele pode depender só de um dos polinômios? Por causa do delta. Mas o delta de Kronecker vai dizer que esse cara é zero se os polinômios forem diferentes. Né? Então, eu podia, inclusive, ter escrito isso daqui como sendo 2 sobre 2L mais 1, tanto faz. Né? Porque o delta, se eles forem diferentes, aí dá zero. Mas só quando eles são iguais que dá alguma coisa diferente de zero. Beleza? Então, pessoal, esses daqui vão ser os dois temas que a gente vai estudar a partir da próxima aula, tá? Soluções por séries de potência e ortogonalidade de funções. Ortogonalidade, nesse caso, dos polinômios. Né? Então, esses daqui vão ser os dois temas. Solução de EDOs por série de potência. E a ortogonalidade de funções. Ambas as ideias a gente já tinha estudado no passado. A gente já resolveu EDOs usando séries de Fourier. A gente já usou ortogonalidade de funções trigonométricas. Agora a gente generaliza essas ideias para considerar situações que não são só Fourier. Ou seja, no fundo, eu acho que isso é uma forma legal da gente concluir o curso, porque esse curso ele foi todo feito em cima de Fourier, né? E aí o objetivo agora, nessas próximas semanas finais de aula, meu objetivo vai ser mostrar para vocês que as ideias que a gente desenvolveu no Fourier, elas vão muito além do Fourier. Né? Ou seja, elas são ideias muito gerais e que podem ser usadas para resolver vários outros problemas. Né? Ou seja, a gente vai concluir o curso vendo que todas as técnicas que a gente viu, na verdade, apesar de a gente ter visto elas num contexto mais específico, elas se estendem para situações muito mais gerais. Né? Essencialmente, essas duas propriedades principais. Ok? Então, eu vou parar por aqui hoje, mas essencialmente esse é o plano para o restante do curso. Perguntas? Deixa eu só dizer uma coisa rapidinho. Semana que vem, na segunda-feira, não vai ter aula, ok? Eu estou organizando um curso e começa segunda-feira que vem. Então, eu acho que, apesar do horário da aula não bater com o horário do curso, eu acho que se eu der aula vai ser muito caótico, porque o começo do curso sempre tem muita gente me escrevendo e assim por diante. Então, segunda-feira que vem não vai ter aula, tá? A gente se encontra na quinta que vem. Aí, inclusive, isso daí dá um tempo para vocês descansarem depois da lista 4, antes de começarem aí com a lista 5, etc. Beleza? Então, peraí, Gabriel, não, o mini curso que eu estou organizando não tem nada para entregar, não, é só uma questão de presença mesmo, tá? E Márcio, até quando vão as aulas? Olha, eu vou tentar fazê-las ir até o dia 4 de dezembro, mas eu queria talvez deixar a semana seguinte em aberto, tá? Ou seja, talvez ou dia 4 ou no máximo dia 10, dia 7 ou 10. Mas eu queria não passar muito disso. Informação quântica e termodinâmica quântica, Lucas. É um curso de pós. Oi, Júlia. Os livros que a gente está usando, eles cobrem isso de forma razoavelmente boa. Eu acho que é o livro do Cahill, em particular, eu gosto.
acho que ele cobre isso. O da Mariboas também. Qualquer livro de Fismate vai cobrir essa parte de resíduos. Beleza, pessoal? Acho que é isso aí, então. A gente se vê quinta que vem. Valeu, Lucas. Bom fim de semana para você também. Tchau, gente. Até mais. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau.